mas ele veio na forma humana do homem simples, do homem humilde, do homem pobre. Ele se despojou da sua coroa. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele é dono do ouro e da prata. Em Apocalipse, a palavra diz que na Nova Jerusalém até as ruas são de ouro. Ele se despojou da sua riqueza, ele largou a sua riqueza, ele largou a sua prosperidade, a sua fartura, a sua abundância de haveres para vir me buscar e te buscar. Ele poderia ter ficado na tua onipotente glória, ele poderia reger os astros, as estrelas, os planetas, ele poderia comandar a terra do seu alto e sublime trono, mas ele se fez como um de nós. Ele passou a ser um homem de dores, um homem que ninguém dá valor, um homem que ninguém acredita, um homem que ninguém confia. Ele se despojou da sua beleza. Por isso, em Isaías, a palavra diz que não havia beleza nele que nos atraísse, homem de dores. O próprio Deus, o próprio grande eu sou, o próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criava no Monte Sinai a teofania, o monte tremia, o monte saía fogo, o Deus que apareceu na sarça ardente para Moisés, agora ele viera na terra vindo de uma mulher chamada Maria. Ele nascera numa manjedoura, ali no meio dos bois, das vacas, das cabras e dos jumentos, um príncipe, o rei dos reis e senhor dos senhores, se fez mendigo por mim e por você. Adore a ele, glória a Deus. a ele exalte, a ele magnifique, a ele bendiga, a ele tudo isso por você, igreja lavada e remida do sangue de Cristo. Ele poderia ficar caminhando nas suas ruas de ouro. Ele não precisava sentir dores. Ele não teria necessidade de sofrer. Não tinha porquê ele ser pregado numa cruz como malfeitores, porque ele é Deus e ele sempre será. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro, ele é o último. A súbia cantará, a súbia cantará. Mas ele se colocou na sua condição e na minha. Ele se colocou na minha posição e na sua de pecador. Ele colocou na nossa condição de homens falhos, pobres e necessitados. Porque a lei era muito dura. A lei foi estabelecida, a lei foi colocada para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Mas o Senhor
queridos, a primeira Páscoa dos judeus sendo feita no Egito, antes da saída para a liberdade, antes da saída para a libertação. Aquela Páscoa, aquela carne que eles comeram, representando a carne de Cristo, aqueles sangues nos umbrais das portas da casa dos hebreus, ali na terra dos egípcios, representando o sangue de Cristo, e a saída para o deserto é uma simbologia da cruz de Cristo, é uma representação da Santa Ceia. Foi a primeira Santa Ceia, foi a primeira Santa Ceia, foi dedicada, foi consagrada na terra do Egito. Ali à noite, a quase meia-noite, eles assaram um cordeiro e eles comeram aquela carne representando Cristo ressurreto. Eles pegaram daquele sangue e colocaram nos umbrais das portas, que representa esse cálice que hoje bebemos, e o destruidor não tocou na casa e na vida deles. Da mesma forma, representa hoje na minha e na sua vida todo aquele que come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo, o destruidor, o devorador, o migrador, o cortador, o principado, a potestade, os espíritos dominadores do ar, não pode o tocar. Amém, igreja? Amém. Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E ali uma simbologia da morte de Cristo e da libertação do povo de Israel. O Egito representa a escravidão do homem. O Egito representa o mundo. O Egito representa o pecado, igreja. O Egito representa toda a maldição, toda a tristeza, toda a angústia que vivemos sem Cristo. O Egito representa toda a maldade humana que fizeram outrora comigo e com você sem Cristo. O Egito representa a idolatria católica. O Egito representa macumba, feitiçaria, orixás, caboclos e guias. O Egito representa o álcool, as drogas, a prostituição. E quando o povo de Israel foi liberto, eles participaram da primeira Santa Ceia, e logo após eles foram para a sua liberdade. Assim foi cada um de nós, igreja. Quando aceitamos Jesus, quando tivemos um encontro com o autor e consumador da nossa fé, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós pegamos as nossas trouxas, as nossas mochilas e partimos em direção ao deserto, à procura da terra de Canaã, a terra que mana leite, que mana mel, a terra do Eteu, do Cananeu, do Heveu, do Jebuseu. Ei, quando aceitamos Jesus, deixamos todo o Egito para trás. Durante 430 anos, o povo de Israel viveu como Egito. Cada um de nós tem uma data marcada, uns 30 anos, outros 40, outros 20, outros 10, outros 5, não é verdade? Mas todos nós passamos pelo Egito. Todos nós vivemos no Egito. Todos nós fomos escravos
Amém. No Egito não tem alegria. No Egito tem iguarias, tem cebola, tem pepinos, tem picanha, mas isso tudo leva à destruição. No Egito há iguarias, prostituição. No Egito há pratos com sobremesa, álcool, drogas. No Egito, até se você se vir a Faraó te sustenta, te dá comida, te dá carro. Se você se dispuser a viver no pecado, ele te alimenta. Assim era o diabo. O diabo nos oferecia. Faraó fazia sempre um acordo com cada um de nós. Se você me servir, se você andar no pecado, se você me adorar, eu vou te alimentar, eu vou te dar roupa. O diabo ele não vem em forma transfigurado, em espírito e com dois chifres, mas ele usa o ser humano para nos subjugar. Ele usa pessoas, ele usa homens e mulheres que aos olhos humanos parecem até querer nos ajudar, mas são homens e mulheres instrumentos do diabo para que nós não nos convertamos e ficamos durante anos no mundo do pecado, dependendo das pessoas, sendo sujeito às pessoas, nos humilhando para as pessoas por causa de um prato de comida, por causa de um salário, por causa de um sapato para calçar, por causa de uma roupa, e não entendemos que o diabo está nos subjugando. É o Egito, é Faraó. E o diabo, ele nunca quer se revelar. O diabo, ele nunca quer mostrar a cara. E nós vivemos este Egito durante vários anos. Mas quando nos libertamos do Egito, quando nos encontramos com o Cordeiro, é como os israelitas saíram. A palavra nos fala que eles saíram com riquezas. O homem, quando ele se converte, a mulher, quando ela aceita Jesus, ele e ela passam a ser uma nova criatura. Não é mais o homem que sustenta, não é mais Satanás que sustenta, não é mais Faraó que abastece, mas é o próprio Espírito de Deus. O homem e a mulher, ele passa a viver pela fé. Eles são alimentados pelo Senhor mesmo no deserto. Eles são saciados por água mesmo na seca. Eles são curados em meio à enfermidade. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas na vida do evangélico, na vida do crente, na vida de uma mulher e do homem de Deus. Igreja, glória a Deus. E assim é cada um de nós, igreja. O sacrifício no Egito representa o sacrifício de Cristo. Mas agora eu quero falar do Cordeiro. Agora eu quero falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu quero falar
temos humildade nem simplicidade para se portar com o nosso Senhor. Às vezes não temos humildade para viver. É por isso que Jesus fala no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. E às vezes não somos humildes, não temos nem os céus ainda, não herdamos nem os céus ainda, não vamos morar nem nos céus ainda. E batemos no peito: eu vou morar no céu. Às vezes a pessoa nem humilde, não é? Como é que você vai morar no céu se o céu é dos humildes? Eu gosto muito de ouvir a Alcione falar. Vocês ouviram como ela fala comigo: eu não sei se eu estou pronto. E às vezes eu vejo pessoas batendo no peito: eu estou salvo, eu vou morar no céu. Acha que é crente, acha que é ousado, mas morar no céu e passar a eternidade no céu, e viver no céu, e estar no céu, se o céu é dos humildes, o céu não é dos soberbos, não é dos egoístas, não é dos prepotentes, mas os céus é dos humildes. E eu vejo o meu Cristo na forma humana. Ele não veio recheado de ouro, ele não veio com sua coroa, ele deixou a sua coroa na escrivaninha do lado do seu trono de glória. O povo de Israel esperava um rei adornado de ouro como Salomão, esperavam um rei que tinha as roupas de Salomão, esperavam um Cristo que o seu tempo era adornado de ouro. E lá veio o meu Rei dos reis e Senhor dos senhores, montado num jumentinho. E eles esperavam um rei que viesse numa carruagem banhada a ouro ou toda de ouro. E lá veio o meu Rei. Eles esperavam um rei que tivesse um tempo como o de Salomão. E o meu Rei, o seu tempo estava no monte das oliveiras, estava no monte da transfiguração. O tempo do meu mestre estava no monte de Jericó, sobre as pedras, sobre os cavalos, sem ouro, sem prata e sem banco. Ali o povo se assentava na relva, e ali o meu Rei dizia: bem-aventurado os mansos e os humildes. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha diamantes, não tinha joias, não tinha dinheiro, mas tinha somente a palavra. E diz ali: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tinha aparência, não tinha beleza, nem formosura, mas tinha graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Que Deus é esse? Um Deus, ele tem a imagem da sua imponência e da sua grandeza. A própria palavra Deus, ela já nos mostra onipotência, grandeza, realeza, riqueza, prosperidade. A palavra Deus, ela é com D maiúsculo. E quando vemos um Deus, esperamos algo grande de um Deus. Não é verdade, igreja? Abra suas Bíblias em Isaías 53. Quero te mostrar nesta noite quem é verdadeiramente o seu Deus. Eu quero que você entenda nesta Santa Ceia, de uma vez por todas, quem é o seu Mestre. Eu quero que você compreenda Isaías 53. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Rei da Glória? Quem é Jesus Cristo de Nazaré? Isaías 53. Em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto dele, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e aflito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém, igreja? Amém. Olha aí o teu Deus. Eu quero que você reflita, eu quero que você medite no seu Deus. Ele não tinha qualquer beleza, às vezes procuramos ser tão elegantes, nem majestade que nos atraísse. Ele não atraía ninguém, ele não atraiu os fariseus, ele não atraiu os escribas, ele não atraiu os sacerdotes. Ele foi desprezado por Caifás, por Anás. Ele foi desprezado pelos romanos, humilhado. Nada havia em sua aparência para que o desejasse. Ninguém desejou Jesus ali. Ninguém buscou a Jesus. Jesus foi rejeitado em Israel, em Jerusalém. Jesus foi desprezado na sua cidade natal. Jesus, que é isso? Filho de José, filho de Maria, seus irmãos e suas irmãs habitam aqui conosco. Jesus, este jovem é louco, prendam ele, ele não sabe o que faz. Diz ele que é filho de Deus.
essência, mirra. Mas Jesus veio na humildade de espírito. Jesus veio trazer riqueza de espírito. Jesus veio trazer fartura de espírito. Jesus veio trazer alimento espiritual e não material. É o que dá vida ao homem. Aleluia. Eu quero que nesta santa ceia vocês reflitam quem é o Senhor mesmo. Enquanto eu prego, enquanto eu falo de Jesus, enquanto eu prego a palavra, eu quero que vocês pensem em Jesus pregado na cruz, em Jesus como homem sendo açoitado, sendo humilhado. Eu quero que vocês pensem em Jesus sendo condenado. Este é o seu Deus. Eu quero que vocês analisem o homem que nasceu de Maria numa manjedoura, o jovem que cresceu no meio do povo judeu com humildade e com simplicidade. Esse é o seu Deus, igreja. Talvez esperamos grandes coisas. É por isso que ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos grandes e sábios e as revelastes aos pequeninos, porque assim foi do teu. A glória de Deus é revelada só para os humildes. A glória de Deus é revelada só para os pequenos. Talvez é por isso que muitas vezes a igreja está vazia, porque muitos buscam a glória de Deus na matéria-prima. Muitos buscam a glória de Deus na matéria humana. Muitos buscam a glória de Deus numa vestimenta. Muitos buscam a glória de Deus num automóvel. Muitos buscam a glória de Deus num elevado salário. A glória do homem está isso, no Deus do Deus. Mas a glória do Deus maiúsculo, ela é espiritual. A glória do Deus do D maiúsculo é uma glória que vem do seu próprio Espírito Santo, e o seu Espírito Santo é a sua essência. O Espírito Santo nos dá sabedoria, conhecimento, inteligência, discernimento, ousadia e intrepidez. E muitos se decepcionam. Não é esse Deus que eu buscava. É por isso que Jesus fala que todo aquele que o Pai lhe der, ele não jogará fora. E talvez muitos que procuram a esse Jesus manso e humilde, a esse Jesus sem qualquer beleza e majestade, muitos vão embora, porque não é esse Deus que esperava. Esperava um Deus que fazesse algo grande, algo catapônico, algo metafísico, algo extraordinário para impactar. E Deus é Espírito. Deus é Espírito. É por isso que Cristo falou para aquela mulher samaritana: me crê a hora, mulher, que não adorarás a Deus nem em Jericó e nem em Israel, mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito
que você aprofundou na intimidade do seu amigo chamado Jesus Cristo. Muitas vezes temos tempo para entrar na intimidade do Filho, mas não temos tempo para entrar na intimidade de Jesus. Muitas vezes somos mais apegados à mulher ao marido, que é o próprio Jesus. Muitas vezes somos mais apegados ao trabalho e deixamos o verdadeiro amigo, que é Jesus. Achamos que conhecemos Jesus, achamos que sabemos o que Jesus passou, achamos que compreendemos o Calvário, compreendemos o sacrifício, a via dolorosa, achamos que conhecemos a espiritualidade de Cristo e não conhecemos nada, não temos intimidade, conhecemos apenas uma história. Às vezes temos mais intimidade com os nossos irmãos, com os nossos parentes, do que com Jesus. Às vezes temos mais intimidade com os nossos animais do que com Jesus. Às vezes temos mais intimidade com o cachorro do que com Jesus. Às
vida, nesta noite, que você vai participar do cálice, vai comer do pão, o que ele representa realmente para você. Apenas mais uma religião. O que ele representa? Que você tem dedicado para ele, o que você tem oferecido para ele. Por isso ele diz: aquele que guardar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim achará. Então, Deus, se você não é amigo dele, porque você não perdeu a sua vida ainda, você acha a sua vida demais preciosa, até mais do que a doméstica. Infelizmente, às vezes somos tão soberbos e egoístas com as nossas opiniões, que colocamos as nossas opiniões em primeiro lugar. E se nós não morrermos, nós vamos perder a nossa salvação. Porque aquele que guardar a sua opinião, a sua razão, perderá a sua vida. É por isso que o mestre disse em João capítulo 12 ou 13: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se cair e morrer, dará muitos frutos. Jesus está pedindo, amada igreja, para nós morrermos nesta noite. Jesus está pedindo para nós morrermos junto com ele nesta noite. Jesus está pedindo para que a igreja se esvazie, para que a igreja deixe de lado a sua razão, a sua opinião. Aquele que guardar a sua vida perderá. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Se você não morrer para as suas vontades, para os seus desejos, você vai ficar só, amado. Você vai ficar só. Se você não morrer para as suas opiniões, você vai ficar só. Se você não deixar a tua razão de lado, ou melhor, nem de lado, joga ela fora, mete o pé na razão. Razão é soberba. Opinião é prepotência. Você vai ficar sozinho. Mas, missionário, se eu largar tudo neste momento e deixar Jesus encher o meu coração, eu quero te dizer uma palavra, meu amigo. E Pedro, chegando até Jesus, e disse: mestre, e nós que deixamos casa, marido, trabalho, filhos, por amor de ti, meu mestre vai te dizer: vós que deixaste casa, marido, trabalho, amigos, por amor de mim e do Evangelho, receberá no mundo por vir 100 vezes mais, e na vida do mundo vindouro a vida eterna. Deixe de lado a tudo nessa vida, coloque em primeiro lugar Jesus de Nazaré, coloque no centro da sua vida o Mestre. Jesus está acima da tua família, Jesus está acima do teu trabalho, Jesus está acima do teu salário, Jesus está acima dos teus amigos. Glória.
da mesa da Santa Ceia, no momento de celebrar a Páscoa, ele tirou as suas vestes, enrolou numa toalha e começou a lavar o pé de João, o pé de Tomé, o pé de Judas, lavou o pé de Bartolomeu, de Tiago, e depois de Pedro até usou: o Senhor jamais me lavarás o pé. E Jesus disse: se eu não lavar o teu pé, tu não tem Páscoa. E no final do lava-pés, ali antes da ceia, ele coloca a sua roupa e diz: vocês entendem o que eu vos fiz? Mesmo sendo mestre, Senhor, Deus, Rei dos Reis, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mesmo sendo o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador do mar, mesmo sendo o Alfa, o Ômega, mesmo sendo Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissim, eu vos lavei os pés, e vós deveis lavar os pés uns dos outros. Entendei o que vos fiz? Mesmo sendo Deus e digno de ser servido, não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de Deus. Vocês conhecem a Jesus? Vocês conhecem Jesus Cristo? Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou.